Bom dia, que Deus abençoe você. Com muita alegria nós vamos refletir o Evangelho dessa quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. O Evangelho diz o seguinte: naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado toda a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra na sinagoga e de ser descumprimentado em praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocai nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, Jesus tinha duas formas de fazer o seu discurso, na verdade, para dois públicos diferentes. Ele pregava para todo o povo com misericórdia, para todo o povo humilde, aquele que não tinha uma experiência de Deus, com misericórdia. Mas mesmo assim ele dizia a verdade. Ele não hesitava a dizer a verdade para esse público. E depois ele tem uma outra forma de se pronunciar, de pregar para quem? Para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei. Quem é esse público? É quem já conhece o que é certo e o que é errado. Quem já tem uma experiência de Deus e vive uma vida dupla, e vive uma vida hipócrita. Então Jesus não tem meio termo. Ele chuta a canela mesmo desse público. Ele fala a verdade com rispidez. E ele, sem trocar miúdos, sem misericórdia, ele aponta-lhe os defeitos. Por quê? Porque esse povo já conhece a palavra de Deus, já conhece a lei e escolheu não praticar essa lei. E isso é muito sério. Nós que já conhecemos a verdade, nós que já conhecemos o Evangelho e escolhemos um outro caminho, vivemos um pecado maior do que aquele que não tem uma experiência de Deus. Por isso que Jesus é muito direto, ele é muito realista, muito honesto com esse público. Mas por que eu quero te falar isso? Porque o que Jesus mais quer é a conversão do nosso coração. Ele quer que a gente conheça o Evangelho, viva uma vida de oração, faça os exercícios espirituais, mas mais do que isso, mude de vida. Caminhe para o caminho da santidade, mude, nos deixemos realmente mudar pelo Evangelho. E nós vivemos uma realidade hoje um pouco alarmante. O Brasil tem 500 anos de história, mais de 500 anos. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, pediu a bênção da igreja, abençoou as caravelas e veio para o Brasil. Chegando no Brasil, Pedro Álvares Cabral pediu a Frei Henrique de Coimbra para celebrar uma missa. Foi a primeira atitude. De lá, então, ele deu o nome para o nosso país, o primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Ou seja, o Brasil tem 500 anos de história, 500 anos de cristianismo, 500 anos de uma experiência de Deus e uma santa canonizada. O que está acontecendo comigo e com você? Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho. Por que nós não temos mais santos no nosso país? Porque nós estamos vivendo como esses fariseus, hipócritas. Estamos vivendo uma vida de dualidade. Rezamos que é uma beleza, pregamos que é uma maravilha, mas não criamos vergonha na cara e não mudamos de vida. Não nos deixamos converter pelo Evangelho. E isso serve para mim e para você, principalmente você que está na igreja. Aonde está a sua santidade? Aonde está a sua caminhada, os efeitos da sua caminhada? É aí que Jesus pega tão pesado. O Senhor, de maneira alguma, quer que nós larguemos uma vida de oração, de penitência, de caminhada. É como ele diz para os fariseus: vocês não podem deixar isso sem fazer aquilo. Mas ele quer que a gente converta de verdade, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a viver a pobreza evangélica, que a gente aceite a correção do irmão, que isso é muito difícil. Todo mundo louva a Deus com os lábios, mas quando vem uma correção, as pessoas não aceitam, um orgulho, uma vaidade muito grande, e que a gente escolha abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus mais quer de cada um de nós. Como diz Santa Teresa d'Ávila, a qual nós celebramos a festa de ontem,
eu preciso entrar nas moradas do meu coração. Eu preciso sair dessa primeira morada, que é uma experiência do amor de Deus, e caminhar até a sétima morada, que é uma caminhada de conversão, de mortificação, de abrir mão da minha própria vontade, de deixar de viver a minha vida para viver o Santo Evangelho, de poder amar o irmão do jeito que ele é, sem às vezes esperar que ele mude, mas vivendo esse amor e essa misericórdia, para que a gente possa abrir o nosso coração para chegar nessa sétima morada, ser um santo da sétima morada e chegar ao céu. Que Deus abençoe você. Aproveito e convido você para entrar no meu canal no YouTube, Projeto Famílias Restauradas, se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber o Evangelho de todos os dias. E você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, entre também no YouTube, Projeto Famílias Restauradas. Um grande abraço.